Nós vamos ler inicialmente a carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 4, e o versículo 7. Hebreus, capítulo 4, e versículo 7. Nós vamos ler a segunda metade deste versículo, que diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Certamente o Senhor vai abençoar a sua palavra que nós temos lido. O nosso desejo, a nossa oração é que o seu Espírito nos abençoe enquanto apreciamos essa porção das Escrituras. Amém. Se nós lermos a partir do capítulo 3, nós vamos descobrir que o povo de Israel, em determinado momento da sua jornada pelo deserto, quando saíram do Egito, eles foram rebeldes contra o Senhor, não crendo na sua palavra. Eles falaram contra Deus e por isso foram castigados pelo Senhor. E nos versículos anteriores, versículo 4, do capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, fala que aqueles que não creram na palavra de Deus, não desfrutaram, não entraram no descanso que Deus havia prometido para o seu povo Israel. E ele fala de um outro descanso superior, que está reservado não apenas para os judeus, para os israelitas, mas para todo ser humano que creia no Senhor Jesus Cristo pela fé. E no versículo 3, que nós não lemos, diz assim: Ora, nós, os que temos crido, entramos no descanso. E eu creio que esse descanso é aquele que o Senhor Jesus prometeu ali no capítulo 11 de Mateus, no versículo 28, quando ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Nós estamos terminando hoje mais uma semana. Muitos de nós devemos estar cansados por causa do trabalho que realizamos durante a semana. Mas esse tipo de cansaço, uma noite bem dormida, ela já nos restaura para o dia seguinte. Agora, o descanso que está sendo prometido pelo Senhor Jesus Cristo é um descanso que nenhum sono, por melhor que seja a cama, o colchão, pode trazer. É um descanso que nenhuma medicação pode dar ao homem, mas apenas o Senhor Jesus Cristo, quando nós o aceitamos pela fé, quando entendendo que somos pecadores, que estamos perdidos, que estamos sentenciados à perdição eterna, e a nossa alma almejando por um descanso eterno que ele não vai gozar se partir para a eternidade sem Cristo, porque a Bíblia nos diz que para aqueles que partem, que morrem sem o Senhor Jesus, não haverá nenhum descanso. Pelo contrário, tormento eterno, sofrimento por toda a eternidade. E o convite que nós temos no versículo 7 que lemos, é exatamente ele. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Nós esperamos, desejamos que, se há pessoas que estão conosco nesta noite que ainda não são salvos, que ainda não receberam o convite do Senhor Jesus Cristo
para desfrutar esse descanso para a alma. Se há pessoas que estão conosco nesta noite que não são salvos e que não têm ainda nenhuma segurança quanto à eternidade, que ouçam nesta noite a voz do Senhor e não endureçam os seus corações. Na ocasião que nós temos mencionado de Israel, aqueles que, tendo ouvido a palavra de Deus, não creram nela, pereceram no deserto, não entraram na terra prometida. Nesse descanso do qual nós estamos falando nesta noite, também, aqueles que ouvirem a palavra, a mensagem do Evangelho, que diz que nenhum ser humano precisa ir para o inferno, a menos que queira, porque o Senhor Jesus Cristo já deu a sua vida em nosso lugar, que diz que o Senhor Jesus Cristo já pagou o preço que nós devíamos, a justiça divina, e Ele pagou com a sua própria vida na cruz do Calvário, derramando o seu próprio sangue no madeiro. Aqueles que confiam no Senhor Jesus podem encontrar esse descanso. Agora, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho por que o escritor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu justamente assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por que hoje? Por que não amanhã? Por que não numa data específica e especial? Mas por que hoje? E nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós vamos descobrir que o convite do Senhor para a salvação é hoje, porque a salvação é algo urgente e que não pode ser deixado para amanhã. Porque nós vamos descobrir que a salvação é algo necessário e que não pode ser tratada de qualquer jeito. Porque nós vamos descobrir que hoje, agora, é o momento de crer no Senhor Jesus, se você entender o Evangelho. Tiago, capítulo 4, e versículo 14. Gostaria que alguém que encontrar, lesse para nós, por gentileza, em voz bem alta, para que todos possam ouvir. Tiago, capítulo 4, e versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, pois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Será que nós podemos deixar algo tão importante quanto a salvação para o dia de amanhã, baseados nas palavras do que Tiago, do que a carta de Tiago aqui está falando? Vamos ler novamente o que ele diz. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. Será que alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém tem bola de cristal? Pode dizer o que vai acontecer amanhã? Por melhor que nós possamos planejar as coisas, nenhum de nós temos garantia de que nós iremos executar aquilo que nós planejamos. Na reunião de jovens nós estávamos olhando para aquele homem, um bom planejador, cujas fazendas, cujos campos produziram abundantemente, e ele logo foi fazendo seus planos. Eu vou derrubar os celeiros, vou fazer outros maiores, vou guardar o fruto ali nesses celeiros grandes, e eu posso me aposentar, posso viver o resto da vida sem precisar trabalhar. Mas então, nós lemos aquelas palavras: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aquele homem, por melhor administrador que fosse, ele não contava que a morte iria chegar para ele naquela noite.
naquele dia. E tudo que ele tinha planejado para os meses seguintes ficou para outras pessoas executarem. Ele mesmo não pôde fazer. O que acontecerá no dia de amanhã? Quem pode saber? Quais são os seus planos para o dia de amanhã? Alguns de nós talvez estejamos pensando, bom, como a escola, não vai haver escola dominical de manhã, então vou dormir um pouco até mais tarde, aproveitar para descansar um pouco. Outros talvez estão planejando almoçar com algum parente, com alguma pessoa querida, ou convidar alguma pessoa querida para participar da refeição juntos na sua casa. Alguns talvez estejam planejando fazer um passeio amanhã, durante o dia. Certamente, a maioria dos que aqui estamos planejando para estar aqui amanhã, a partir das 15 horas, para estudarmos a palavra, presenciarmos a nossa irmã Andréia descendo as águas do batismo. Nossa irmã Andréia está planejando exatamente isso, ser batizada amanhã. Nós estamos planejando como igreja recebê-la na comunhão. Mas será que nós vamos colocar tudo isso em prática? Será que o amanhã vai nos permitir tudo isso? Para todos nós, quantas pessoas nós conhecemos que tinham grandes planos para a sua vida e que não chegaram a executar? Justamente por causa disso, o que é a vossa vida? O que é a vossa vida? Algumas pessoas se acham super homens, super mulheres, são arrogantes, acham que são melhores do que outras pessoas, acham que pode pisar em todo mundo. Algumas pessoas acham que são superiores a outras, mas na verdade, a vida de todos nós é exatamente isso que Tiago está falando. É como um vapor, como uma neblina, que aparece por um pouco e logo desvanece, desaparece. Para você, o que é a sua vida? Para algumas pessoas a vida é juntar dinheiro, é conquistar patrimônios. Para outras pessoas a vida é desfrutar de tudo aquilo que o mundo oferece, de todos os vícios, de todos os prazeres que a vida oferece. Para outros, a vida é tantas coisas. Para você, o que é a vida para você? Qualquer que seja a sua concepção, o seu conceito do que é a vida, ela não vai durar para sempre aqui neste mundo. Ela é como um vapor que aparece para logo em seguida desaparecer. Muitas pessoas estavam bem numa semana e na semana seguinte estavam sendo enterradas, ou porque contraíram uma enfermidade fatal, ou porque se envolveram em acidentes, ou porque tiveram a sua vida ceifada por mãos de outras pessoas. Outros viveram mais tempo, vivem mais tempo. Mas se nós analisarmos o que é a vida diante da eternidade, é algo tão pouco, tão pequeno, que nem merece ser considerado. Então, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por quê? Porque o que é o dia de amanhã? O que o amanhã nos reserva? Nós não sabemos. E talvez você até esteja pensando, mas eu tenho ainda algumas coisas para fazer antes de aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Eu tenho algumas coisas para colocar em ordem na minha vida
Algumas coisas que eu gostaria de fazer ainda, antes de receber o Senhor Jesus como meu Salvador. Por acaso você sabe o que acontecerá amanhã? O que é a vida? Seus planos para amanhã? Portanto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Veja um exemplo que nós temos no Evangelho escrito por João, o capítulo de número 3, e os versículos nós vamos ler, os versículos 1, 2 e 3. Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vamos pensar um pouquinho o que está acontecendo nesta cena que João narrou para nós. Nicodemos, um dos principais dos judeus, o mestre em Israel, vai de noite encontrar-se com o Senhor Jesus. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui e perguntar: por que Nicodemos foi encontrar o Senhor Jesus de noite? Nós podemos ter muitas respostas, mas eu gostaria de sugerir nesta noite que exatamente na mente de Nicodemos estava o que nós estamos considerando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E eu estou pensando que Nicodemos foi encontrar-se com o Senhor Jesus à noite, porque durante o dia ele esteve pensando no fato de que Jesus era vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais miraculosos que ele fazia se Deus não fosse com ele. E quando ele começou a pensar em tudo isso, ele disse: esse homem tem a resposta que eu preciso para o descanso da minha alma. Ele não quis esperar até o dia seguinte, quem sabe pensando justamente que talvez o dia de amanhã não chegasse para ele. Não querendo esperar até o novo dia, ele foi de noite encontrar-se com o Senhor Jesus. E quando ele chegou diante do Senhor, ele começou logo a fazer aqueles floreios, talvez por bem educado que fosse, querendo agradar o mestre. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E o Senhor quase que interrompe Nicodemos, dizendo assim: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu não sei se os irmãos percebem esta passagem como eu, mas eu vejo o Senhor Jesus quase sendo mal educado com Nicodemos, porque Nicodemos estava todo cuidadoso na sua fala com o Senhor Jesus Cristo, e parece que o mestre quase que interrompe Nicodemos antes dele terminar a frase, dizendo assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E por que o Senhor Jesus agiu assim? Exatamente porque a questão da salvação da alma é urgente e não pode esperar. E o Senhor queria resolver aquilo logo. Queria que aquilo que Nicodemos estava buscando fosse alcançado por ele o mais rápido possível. E logo então o Senhor foi direto ao assunto: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como isso, Senhor? E o Senhor começa a explicar a Nicodemos, até que ele compreende e sai da presença do Senhor
Naquela mesma noite, depois de ter encontrado descanso para sua alma, ele não apenas ouviu a voz do Mestre, mas ele abriu o seu coração. E naquela mesma noite, não sabemos se já era alta madrugada ou não, mas naquela mesma noite, ele saiu da presença do Senhor, tendo a segurança eterna da sua alma, de posse da salvação, a sua alma descansada. Ele não endureceu o seu coração. Capítulo 4, e versículo 4. O Senhor Jesus saiu com seus discípulos da Judeia para voltar a Galiléia. No versículo 4 nós lemos assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Os judeus, geralmente, quando tinham que fazer esta viagem, eles usavam um outro caminho, que não passasse por dentro de Samaria. Porque no passado, havia acontecido algumas coisas em Israel que fizeram com que os judeus se tornassem inimigos, tivessem inimizade com os samaritanos. E então todo judeu evitava passar por Samaria. E todo judeu evitava cruzar com o samaritano. Mas nós lemos, com relação ao Senhor Jesus Cristo, que era-lhe necessário passar por Samaria. E não é que não havia outro caminho alternativo, porque havia. Mas é porque ali em Samaria havia uma mulher com sede de salvação, com a sua alma cansada, que almejava descanso, esse que nós estamos falando nesta noite. E havia outras pessoas na mesma situação. E o Senhor Jesus Cristo, Deus como é, sabendo de todas as coisas, Ele não podia deixar aquelas criaturas sedentas na condição que estavam. E então tornou-se necessário que Ele passasse por onde nenhum judeu gostaria de passar. E Ele chegou até Samaria, ficou aguardando na hora mais quente do dia junto ao poço, até que aquela mulher sedenta viesse buscar água. E aquela mulher, naquela tarde, teve o dia mais feliz da sua vida. Ela encontrou-se com o Salvador. E ela encontrou salvação para a sua alma. Logo em seguida ela saiu correndo e foi avisar as outras pessoas daquela aldeia, dizendo: eu acho que eu encontrei o Messias prometido. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. E as pessoas foram ao encontro do Senhor Jesus também. E ao final daquele dia, aquelas pessoas disseram: olha, nós cremos nele, não pelas palavras que disseste, mas porque nós temos visto, e nós cremos que ele de fato é o Cristo, o Messias. Aquelas pessoas, quando ouviram a voz do Mestre, não endureceram seus corações. A mulher samaritana abriu o seu coração e recebeu o convite do Mestre para tomar da água viva, e ela o fez. Aqueles demais pessoas samaritanas que foram ao encontro do Senhor também o fizeram e foram abençoados. Lucas capítulo 19. Esse versículo também, esse texto também é bem conhecido de todos aqueles que estão familiarizados com a Bíblia. Lucas 19, nós vamos ler apenas o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa.
eu gostaria que nós notássemos aqui duas expressões usadas pelo Senhor Jesus Cristo. A primeira delas é: desce depressa. E a segunda delas é: hoje. Nicodemos era outra pessoa que talvez estava cansado da vida que vinha vivendo até ali. Embora fosse um homem rico, um homem que tivesse um certo prestígio perante o Império Romano, era um cobrador de impostos, mas ele sentia que havia algo ainda para completar a sua vida vazia. E naquele dia, ele ouviu que o Senhor Jesus passaria por ali. Ele subiu em uma árvore para ver o Senhor Jesus. Qual não foi a sua surpresa quando o Senhor Jesus parou exatamente onde ele estava, olhou para cima e encontrou o olhar curioso e sedento de Nicodemos? E qual não foi a emoção que Nicodemos sentiu naquele momento, quando as palavras do Salvador foram dirigidas a ele? Zaqueu, desce depressa. Por que depressa? Porque era tão urgente Nicodemos receber a salvação, que não podia ser deixado para depois, não podia esperar mais. E hoje, disse o Senhor, hoje me convém pousar em sua casa. Não amanhã, não no final de semana, mas hoje. Justamente porque naquele dia o Senhor desejava salvar a alma de Nicodemos. E quando nós continuamos a leitura, nós descobrimos que Nicodemos não endureceu o seu coração, mas naquele dia mesmo ele foi salvo, porque aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Capítulo 18, versículos 35 a 43. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré passava. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam na frente repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Chegando ele, Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Imediatamente o homem tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Nós não temos menção nas Escrituras de que o Senhor Jesus Cristo tivesse passado de novo por este caminho onde este homem chamado Bartimeu estava assentado, pedindo esmolas, porque era cego. Este homem, quando ouviu que o Senhor Jesus estava passando por ali, ele percebeu que era a oportunidade da sua vida, que ele não precisava mais continuar cego e que ele não precisava mais continuar perdido. E ele começou a gritar, e eu entendo que quase que desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Mas o que foi que as pessoas disseram para ele quando ele perguntou? Eles disseram: Jesus de Nazaré passava. Nazaré era uma cidade desprezada, era uma cidade tão vil, tão suja, cheia de pecados, que as pessoas desprezavam os habitantes de Nazaré, os nazarenos.
E quando Bartimeu perguntou o que estava acontecendo, as pessoas disseram: Jesus de Nazaré está passando. Mas aquele homem cego viu o que as pessoas que tinham visão não conseguiam ver. E quando ele clamou para o Senhor Jesus, ele não disse Jesus de Nazaré, mas ele disse Jesus, filho de Davi. E ele ligou o Senhor Jesus a tudo aquilo que as Escrituras diziam, ao Messias, que seria descendente de Davi, que viria ao mundo para salvar a humanidade. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, Bartimeu, fica quieto, acha que ele vai te atender? E ele continuava gritando mais e mais. Ele não queria deixar passar aquela oportunidade. Ele foi muito sábio nisso. Como dissemos, não lemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus tenha passado por ali outra vez. E se Bartimeu tivesse ficado quieto como as pessoas queriam, ele teria permanecido sentado ali na beira do caminho, cego e perdido. Mas ele gritou ainda mais, até que o Senhor Jesus Cristo parou e mandou chamá-lo. E agora imagina que cena linda nós temos. O Senhor Jesus, aquele jovem tão gracioso, que do seu olhar e das suas palavras destilavam amor. E aquele homem todo sujo, talvez fétido, vestido em trapos, parado em pé diante do mestre. E o Senhor lhe diz: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E o Senhor Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. E os olhos daquele homem se abriram. Já pensou na emoção de Bartimeu contemplar o rosto do Senhor Jesus Cristo? Já pensou nisso? O primeiro rosto que esse homem viu foi o do Salvador. E o Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou. Aquele homem não recuperou apenas a sua vista naquela tarde, naquele dia. Ele teve a sua alma iluminada também. E ele pôde, a partir daquele instante, seguir o Senhor Jesus Cristo, glorificando a Deus. Porque voltou a enxergar, sim, mas porque agora ele não era apenas Bartimeu, o cego, mas ele era Bartimeu, filho de Deus. E o seu nome havia sido inscrito lá no livro da vida. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E se nesta noite o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu ouvido, ao seu coração, não endureça o teu coração. Aceita Ele como Salvador. Recebe Ele como teu Salvador e encontrarás descanso para a tua alma. Serás feliz, como todos esses personagens reais, verdadeiros, que nós vimos nesta noite, que ousaram atender ao convite do Mestre, e foram felizes, foram abençoados, foram salvos. Nós vamos encontrar cada um deles lá no céu, no dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o seu Espírito complete a sua palavra em nossos corações. Amém. Amém.